Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 478, estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem? Cansada, Carlos Merigo, mas estou aqui. Como que você tá também? Tudo bem? Tudo certo. Alexandre Maron, e aí, Ale? Eu tô muito feliz, viu, Braincast, de estar aqui nesse episódio histórico. Nunca antes aconteceu um episódio como esse. Iago Vinícius, de volta aqui ao Braincast. E aí, Iago? É idiota, não, né? Você está sempre Boa noite, Mundinho, André Janones BR. Como que vocês estão aí? Fazendo muitos escândalos pro país. Iago sempre está presente no Braincast de um jeito ou de outro, mesmo quando você não Ele é a alma desse programa. o ouve, ele está aqui. É que, como diria minha presidenta Dilma Rousseff, né? Por trás de cada Braincast tem uma figura oculta, que é a figura de um Iago Isso Vinícius. aí. Muito bem, ó, estamos nesse Braincast terapêutico aqui, né? Para abrir nossos corações. Isso. Cada um seu, né? Porque cada um só tem um. Ótima frase pra gente começar. Eu tô adorando. Até aqui o programa tá ótimo. Pode ir. Ai, meu Deus do céu. A gente está aí, né? Em vias de acontecer. Faltam poucos dias para acontecer mais um grande momento histórico nesse país, né, nesse Brasil brasileiro. E nesse Braincast a gente vai falar aqui de como sobreviver a esses momentos históricos, né? Como evitar a exaustão, continuar produzindo, trabalhando. Outro dia, o Cris, que não tá aqui nesse programa hoje, falou: tô muito ansioso, cansado de ficar pensando em coisas, vou trabalhar pra... Eu falei, caramba, você consegue, parabéns. Me ensina como. Então é isso, você tá completamente exausto, a gente também, porque a história cansa, certo? Certo. Olha só, mas antes... Rapidinho aqui, siga @BraincastPod nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Quai, o que mais? Cara, eu não acredito até Existe. agora que a gente tá no Quai, você sabia? Eu fiquei pensando Claro que muito tamo no tempo Quai. nisso. E a gente tá vendo esse negócio de Be Estamos Real. no aí. Quai. E aí o Be Real, vocês vão sofrer. Mas, vocês vão me obrigar a entrar no Be Real, eu não acredito, viu? Quai entrega mais que TikTok, hein? Puta, Quer dizer. ficou aí o negócio. Exatamente. Então, @BraincastPod, siga nós. Também torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br/assine. Você pode assinar usando o PicPay, usando o Apoia-se ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. E além de você fazer parte da Braincasteria Gourmet, o nosso grupo fechado, Bombating lá no Telegram, galera, eu vi alguém reclamando lá hoje, tinha 200 mensagens. Não. Tá loucura. Teve um dia que eu falei... As pessoas na Brincadeira Gourmet, elas são tão amigas entre si, que teve um dia que eu falei não sei o que lá, achando que eu ia arrasar. Fui ignorada pra caralho. Tipo, Olha aí, sai, meu, a porque a conversa... galera- O pessoal não Não, a gosta da conversa gente. não é com vocês. Se você não gosta da absurdo. gente, assine a Braincastria Gourmet. É, isso aí. Olhem pra mim, gente. É tipo, eu sou a menina lá do podcast que vocês assinam. Entendi. Isso. Pode ir pra a lá, gente não então. é mais especial Nunca fomos. A única Braincasteria. pessoa que é Nunca especial fomos. lá é o Renan. Essa é a verdade. E eles estavam lá já combinando de gravar um Braincast secreto. E eles iam cobrar mensalidade da gente pra gente poder ouvir O capitalismo selvagem. O cara. Braincast secreto. Pior que vale, viu? Porque a galera é muito gente fina. Gente, se você quer receita, se você quer diquinha de código, o pessoal também é programador Nossa, lá. direto! O pessoal faz rifa, pix, Da sabe? conta Cesta da básica. mãe. A galera ali é cara, desenrolada. Isso. Ali aí. é tipo na época de ouro dos grupos de Facebook que você desenrolava tudo. Ali Desenrola Brasil. isso enrola e joga de ladinho. E ali isso acontece para todo sempre. Eu amo que a gente é meio velho paia. E aí a piada do joga de ladinho funciona até hoje com a gente. Se eu falar isso pra minha sobrinha, ela me dá um soco, não sei. Ó, então é isso, tá? Assine lá a Braincast, você faz parte da Braincasteria e Isso. tem acesso ao Braincast secreto. Braincast Que a secreto. gente grava ou não aqui antes dos Braincasts, né? Gravamos. Pode ser bom, pode ser ruim, mas é sempre secreto. Isso aí. O de hoje a gente feriu 14 leis de Por Genebra. favor, se puder o manter jogo dentro. é você fazer uma lista
e você apontar qual crime a gente cometeu em cada ponto da cartelinha do gravação. bingo dos crimes. O primeiro que fizer, leva aí uma surpresa, que é mais uma convenção de neba quebrada. A cada dia que passa, o mercado fica mais dinâmico e novas tendências tomam conta dos negócios. Claro, tem o hype do futurismo exagerado que cria ondas passageiras, que vêm e que vão, e principalmente é bom saber que tudo que nos trouxe até aqui não vai nos garantir daqui pra frente. É por isso que a gente precisa inovar para além da buzzword. Eu tô falando de inovar pra valer. E para isso, nada melhor do que se conectar com as mentes que estão transformando os negócios na prática. A Ana Couto, que é a agência referência em branding no país, se ligou nessa demanda. A Laje é a plataforma de conteúdo e aprendizagem da Ana Couto. Você aprende competências essenciais para todo mundo que atua ou que quer atuar com comunicação, construção de marca e inovação. Além disso, você vai poder formar uma valiosa rede de networking com outros profissionais do mercado, tendo aí como mentores grandes nomes, como a própria Ana Couto, além de líderes responsáveis por marcas como Ambev, iFood, Natura, Havaianas e muitas outras. Então é isso, vem conhecer a Laje acessando site.laje-ac.com.br ou clica no link aí que tá na descrição desse episódio do Braincast, que fica bem mais fácil, tá? Lembrando que ouvinte aqui do Braincast tem 15% de desconto usando o cupom B915. Vamos pra pauta? Muito bem, gente, existe esse meme, essa piada já há alguns anos, né, no Brasil e no mundo, de não aguento mais viver um momento histórico, né, um atrás do outro acontecendo. E aí outro dia eu vi até alguém zoando, falando, vocês estão tudo achando que viveram um momento histórico aí, o seu bisavô, a sua avó que ultrapassou guerras mundiais, vai achar o que disso? Você tá achando que é momento histórico, isso não é coisa nenhuma. Enfim, vocês acham que a gente tá mimizento demais? Achando que estamos vivendo um momento... A primeira coisa é a seguinte, né? Eu acho, sim, que a gente tende a dar um hype, né? A gente tende a sempre achar que a gente tá vivendo a história. Porque, afinal de contas, a gente tá vivendo, né? Então, você vai fazer o quê? Vai dizer que a tua vez foi uma porcaria? Então, acho que a gente já começa por aí. Mas até agora tá ruim. Na nossa vez tá ruim, né? Mas é que, assim, definir um momento histórico é muito difícil. Porque existe a história que é positiva, legal. Tipo, o Lula ganhando lá depois do FHC, lindíssimo, muita emoção. O Nelson Mandela sendo solto, porra, emoção. O Lula sendo solto, emoção, foda pra caralho. Tomando cerveja. Assim, Lula, né? Pessoa simplesmente isso que eu ia falar, fixada no tema, né? Enfim. Eu ia falar a queda do Muro de Berlim, a queda do sabe? Muro de Berlim. Peraí, uma história positiva. Lula. Vamos falar de 13 momentos históricos importantes. Isso, vamos elencar 13 momentos. E enfim, momento número 1, fundação do PT. E aí a história positiva, apesar dela ter, né, ela tem um entorno talvez mais pesado, que pessoas tenham sentido, ela tem a parte positiva que é linda. A gente tá na parte do pesado, do Bolsonaro foi eleito, pandemia. Pandemia. Teve Trump nos Estados Unidos, também não é só Brasil, né? Então, uma outra coisa que eu acho que caracteriza o momento histórico é talvez você olhar pro lado e você ver que as pessoas também estão meio na merda, que nem você. E não é porque, você tomou uma decisão ruim e você terminou com a sua namorada e agora você tá na merda e aí, tipo, viver num momento pesado. Não, é que parece que o mundo inteiro vive um zeitgeist, né? Você viu ela trazendo as coisas. E aí, enfim. Então, é muito difícil pôr a mão no que é histórico ou o que não é. Só que tem coisas que são muito óbvias, tipo, pandemia é óbvio, né? Pandemia, tanto que tem aquela piada as crianças estudando a pandemia daqui muitos anos, aí escrevendo com caneta de glitter, assim, Covid-19, né? Na ponta do caderno. Porque a gente sempre brincou que a gente só consegue ver o que a história depois
do que o tempo passa, né? Que a gente olha pra Precisa trás de um afastamento, e a gente não tem mais, a gente tem a impressão que tá vivendo essa história agora, já tem esse sentimento agora, né? Não precisa... Eu acho que o efeito da gente ter muita informação, quer dizer, o fato é que a gente nunca teve tanta informação, nunca antes na história da humanidade a gente teve tanta informação, vamos usar isso direto hoje. A gente acaba tendo a capacidade de comparar as coisas com muito mais precisão, né? Mas eu acho também que, assim, eu realmente acho que a gente tende a dar importância maior às nossas vidas. Só que quando você coloca uma pandemia, né, no meio do caminho, acho que a gente zera o jogo pro mal, mas a gente zera o jogo. Porque, assim, só teve uma dessa 100 anos antes. Então, né, fode tudo. Tudo que a gente tava discutindo vai por terra. Mas assim, cara, na boa, a outra coisa que faz com que você olhe pro mundo e ache que você tá vendo a história de verdade é você ficar mais velho. Não tem jeito. Porque, assim, cara, sabe, os anos 70, quando eu nasci nos anos 70, tava acontecendo. O Brasil tava em ditadura, o Chile teve um momento que virou uma ditadura, teve crise do petróleo, teve revolução no Irã, entendeu? Tipo, você vai pros anos 80, tem mais uma coleção de merda, assim, sempre tá acontecendo um monte de coisa. É claro que tem eventos muito únicos, mas eu acho interessante porque quando a gente dá a viradinha dos 2000, né, a gente entra nesse momento, né, do tudo acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo, pra todo mundo, né? E a gente tá filmando tudo, e a gente tá registrando tudo, e a gente tá compartilhando tudo. Então, por exemplo, eu nunca tinha imaginado como era um tsunami até a gente ver aquelas imagens do tsunami na década passada, retrasada, já nem sei mais quanto tempo faz. Cara, assim, aquilo... Você tá eu falando só tinha do visto... Japão? Não. O de antes, o da Indonésia. O do Japão veio depois, querida. O da Indonésia foi a primeira vez que a gente viu um super tsunami acontecendo, aquela coisa toda, que gerou aquele filme... 2004. Aquele filme com a Naomi Watts. 20 anos. Pois é, entendeu? Cara, Quase. a gente nunca tinha visto nada parecido com isso. De repente tinha gente com celular na mão, com câmera de vídeo, que fosse, e filmou o acontecimento. Filmou a água entrando. As pessoas... lembra quando a gente já falou isso em outros episódios, lembra quando a gente viu Bruxa de Blair pela primeira vez? Falou assim, gente, quem ia filmar isso até o final? O cara tá morrendo e tá filmando. A gente faz isso todo dia agora. De novo. No tsunami as pessoas estavam filmando. Então, assim, eu acho que a gente tá registrando a história como nunca antes na história desse mundo. Tá muito em tempo real, né? Então a gente tem essa sensação de que tá vivendo mais coisas ao mesmo tempo. E eu acho que vale muito também, óbvio, né? Do contexto. Eu acho que quem tá vivendo mais de perto a guerra da Ucrânia lá, né? Pra eles aquilo lá muito mais importante do que a gente aqui no nosso mundinho, digamos, político, acha que a casa tá caindo o tempo inteiro. Sendo que eu não sei quem que tweetou esses dias aí que a pessoa falando que ela viajou pros Estados Unidos, estava em Nova York, sei lá o quê, e usou o popular, aqui só se fala em outra coisa, ninguém nem sabe que tá tendo eleição no Brasil, ninguém tá nem se importando com isso, é como se não tivesse acontecendo, né? Nossa, outros problemas. Que gostoso. Exato, outros problemas, né? A gente, como tá muito imerso, tende a achar que tá o tempo inteiro, enfim, é que, sei lá, talvez a gente pode comparar os momentos que a gente viveu no Brasil, né, no começo dos anos 2000 e depois a partir de 2013 em diante, para nossa perspectiva aqui na nossa casinha, né, no nosso quintalzinho que é o Brasil, não deixou de acontecer todo ano vários atos, momentos históricos que mudaram a vida política e social do Brasil, né? Então, acho que não é à toa que a gente tem esse sentimento. Eu sei que pode ser pequeno, muita gente fala, tem gente morrendo nas guerras por aí e vocês estão esquentando a cabeça com política, com eleição e... discorda aí na sua casa, pelo amor de Deus, não dá. Mas tem essa coisa, né? Tem essa coisa da história local e a história mundial. Eu acho que, de novo, a gente vive nunca antes na história desse planeta
a gente tá vivendo eventos coletivos. De novo, a pandemia é um exemplo, né? Ou então coisas que acontecem são muito grandes e que têm esses efeitos avassaladores, como o 11 de setembro, né? A gente assistiu o 11 de setembro ao vivo. Então, tem todos esses momentos pivotais que aconteceram quando a gente já tem, né? Toda essa infraestrutura acontecendo, né? E que estão marcando essa geração. Só que, de novo, a gente tá em 2022, né? Então, assim, a gente já tem toda uma geração de seres pensantes, falantes, questionantes, que ou tinha 1 ano, 2 anos quando o 11 de setembro aconteceu. Então, assim, 11 de setembro não aconteceu pra eles. O 11 de setembro é um evento... Sim. É um evento da história, da televisão. Do livro de história, Ou nem tinha já nascido, tá acontecendo dessa maneira, né? Quer dizer, minha sobrinha é uma adolescente, uma aborrecente. Pra ela, isso aí é história. Entendeu? Então isso tá acontecendo. Tem muito esse efeito da gente viver num mundo registrado o tempo todo, né? Por todos nós e compartilhado e tudo mais. E aí a gente é literalmente socado por isso o tempo todo. A gente tá compartilhando esse terror o tempo todo. A gente tá vendo isso tudo. Então, assim, mas pra mim tem esses grandes eventos. Então, assim, tem o 11 de setembro, aí a gente tem a pandemia. E a pandemia, esse sim, é um grande evento coletivo, porque todo mundo que tem um coração ficou em casa. Tem os loucos que foram pra rua pra fuder a vida dos outros. Tem a galera que foi pra rua porque tinha que trabalhar e porque tinha que sobreviver, né? E tem a galera que ficou em casa. Então você tem esses 3 grupos. Esses grupos malucos... E tem um 4º grupo, claro. Tem um grupo que manipulou essa galera toda, infernizou a vida de todo mundo, mas que a gente tem que acertar as contas com a história, com essa galera em algum momento aí. Mas a gente viveu isso, é um evento coletivo, não tem... Ninguém não foi afetado por isso. E aí a gente tá no meio das nossas vidas agora, né? Quer dizer... Ô, Iago, quero saber de você. Você tem esse sentimento de que estamos vivendo momentos históricos um atrás do outro ou estamos sensíveis demais? Estamos sim vivendo momentos históricos um atrás do outro, e acho que por nós estarmos vivendo momentos históricos um atrás do outro, a gente consegue ter uma avaliação melhor deles. Eu acho que tem formas diferentes dos momentos históricos se apresentarem. Porque o que eu digo é o seguinte: no domingo a gente vai tomar uma decisão. A gente realmente vai ter que tomar uma decisão, que é se a gente quer transformar essa bodega que a gente fez nesse país em um ciclo muito grande, ou se a gente quer romper com isso e voltar pra parada normalidade. O começo da volta, né? Normalidade, eu não sei. Só isso, não precisa ser bom, não. Não precisa ser bom, é só ser normal. Isso tem muito a ver com o que eu vou falar agora, porque eu acho que em 2003 o Brasil tinha feito uma outra escolha. Que era uma escolha de, cara, beleza, agora a gente quer realmente seguir com um pacto civilizatório que a gente fez. Porque eu não sei se vocês sabem, eu tava fazendo a pesquisa de pauta, descobri hoje, eu não sabia disso, que 64 e 85 ali, a gente teve um problema no Brasil, muito grave, né? Um ciclo complicado. Teve isso. E ali a gente interrompeu com ele, a gente fez uma constituição nova, falou, vamos resetar o jogo, vamos botar o Collor, essa parte não deu muito certo. Deixa pra lá. Mas, tipo, cara, a gente começou a uma escalada, assim, beleza, a gente vai ousar um pouquinho mais, porque o Lula, ele foi um grande símbolo, porque ele era um trabalhador. Não quero ficar fazendo aqui uma grande defesa do presidente Lula. Quem quiser vai no meu Twitter, que é só uma defesa do presidente Lula. Quem quiser tem onde ir, né? Mas... Muito bem. É isso. Tem muita referência bibliográfica lá. Mas ele era um trabalhador, ele era um operário, só que ele chegou para não romper com isso, né? O que fez ele chegar lá, foi ele falar, cara, eu vou dar continuidade ao que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo um trabalho que precisa ser continuidade. Então, beleza, a gente decidiu enquanto país que nós queríamos que a história seguisse pra esse caminho. Com o Bolsonaro, a gente vai decidir agora domingo se a gente quer que continue nesse caminho louco que a gente tá, ou se a gente quer que volte ao que um dia tentamos ser. Mas existem outras formas de ver a história. 11 de setembro e tsunami e esses grandes outros acontecimentos históricos, todo mundo lembra que tava assistindo TV Globinho na hora. E vocês não estavam vendo o Dragon Ball, viu, gente? Já pesquisei isso várias vezes, vocês não estavam. Não tava. Vocês estavam na escola, inclusive. É o momento que a gente tem a gente toma E a pandemia também foi muito isso. A gente toma uma porrada do planeta que, cara, eu não sabia que isso podia acontecer. Não sei vocês, mas quando a pandemia chegou pra mim, foi essa loucura. Se chegasse alguém, um viajante do tempo, falando assim, não, daqui a um tempo vocês vão ficar 2 anos dentro de casa e vocês vão achar... Uma boa parte das pessoas vão achar ok. Eu falo, você tá maluco, nunca que a gente vai parar. Não pode acontecer, a gente não vai parar. E a gente parou, tipo, a gente descobriu que uma coisa podia acontecer, a gente não sabia. Bombas nucleares, enfim, várias coisas são nesse nível. E existe também os eventos históricos
Porque a gente não sabe. Porque assim, quando eu era um menino cheio de sonhos, recém-aprovado no vestibular, e eu achei que era uma boa ideia ir pra Avenida Paulista, falar pro senhor Fernando Haddad, pro senhor Geraldo Alckmin, baixarem o preço da passagem, Puta, eu achei que ia mano. causar Tá explicado. essa confusão toda que eu causei. Eu não sabia Foi que eu tava você. vendo a história. Eu achei Foi que eu você. tava ali fazendo o meu nome. E eu não tava fazendo o Amigo, meu eu tenho nome. uma história. Eu fiquei presa na ponte. Teve uma hora que todo mundo foi ali. Agora eu não me lembro mais se é a ponte estaiada. Que ponte que caralho que foi que todo mundo subiu. Eu subi também. Só que pra descer, eu não conseguia virar pra. Gente, é assim, é uma ponte, tipo, de uma avenida. E aí eu fui descer por entre um buraco da ponte, assim, do enfeite dela. E eu fiquei presa lá. Olha que insalubre a democracia. Eu fiquei gente, presa insalubre. lá. Eu fiquei presa e os meus amigos de faculdade que foram comigo me puxaram pra eu poder sair. Isso assim. Quer dizer, você ficou presa na ponte e o Lula ficou preso Amiga. na cadeia. Por culpa Fui sua. eu, né? Foi Fui daí. eu que torci contra. Mas é muito Não foi os 20 importante centavos. isso que o Iago tá falando, porque aí traz uma segunda camada, que a gente não sabia que isso podia acontecer, né? Eu não sabia que a gente podia viver tão bombardeado como o Maron falou que a gente podia viver por causa das redes. E aí, é uma coisa que eu converso muito com a minha psicóloga, que é tipo, o que eu faço? Eu abro, eu trabalho com isso, né? Então eu tô sempre vendo as redes sociais, eu abro e sempre vejo isso. Aí tá bom, ei, que isso? Vou relaxar, vou assistir uma TV aberta, vou, não sei... Tamo ali, o jornal hoje, César Tralli lá falando, está todo mundo morrendo, tudo tá ruim, não sei o quê. Não, então acabou. Então eu vou assistir uma coisa de ficção. Aí eu vejo a coisa de ficção e fico tipo, ah, legal, essa é tipo a Bolsonaro da história, esse é tipo não sei quem. Acabou, eu só tenho uma referência. Ou coisas que tem a ver com a pandemia, enfim. E eu falo muito isso com a minha psicóloga, que é tipo, o que que eu vou fazer? Pra onde a gente vai, né? E aí tem duas coisas que ela fala, que o primeiro é, ninguém sabe, porque é a primeira vez que a gente vive isso desse jeito, dessa maneira, então tá todo mundo descobrindo junto. Mas tem uma ou outra coisa que sempre funcionam pra humanos. Tipo, pare de ver as telas um pouco. Isso, esse é um ponto importante, né, Bia? Toque grama, né? Como tá a sua dieta de informação, Carlos Merigo? Eu queria saber um pouquinho. Você tá parando de ver as telas um pouco? Ah, Eu não sou incontáveis as referência. vezes em que me foi Eu não sou mandado desinstalar o Twitter. Incontáveis. Isso, porque você entrou num ótimo ponto, porque é o seguinte, a gente não controla, né, por mais que a gente acha que controla, né? A gente não controla o planeta, a gente não controla a história, ela vai acontecer independente do que a gente quiser. O que a gente pode controlar é como a gente lida com isso e como que a gente age diante disso, né? E justamente minha pergunta pra vocês é como que vocês lidam com esse tipo de coisa. Eu começo por mim, eu lido muito mal. Porque eu sou incapaz de, por exemplo, me distanciar ou de fazer o que eu sempre falo que eu vou fazer, que não, eu vou desligar, não tô nem aí, eu vou me isolar, não vou ficar vendo notícia, eu vou, sei lá, fazer outra coisa, esperar chegar o dia. Não, eu tô o tempo inteiro consumindo informação, consumindo conteúdo, é um vício, achando que com isso eu tenho qualquer tipo de controle em mudar as coisas. Isso só vai me deixando cada vez mais louco, ansioso. E assim, eu tô agora nesse período, né, pré-eleitoral, eu tô aqui tentando trabalhar no mínimo que eu consigo fazer, né? Responder um e-mail, gravar um braincast, responder o Iago que tá me perguntando qual é a pauta, o que eu quero fazer, tentando, né, fazer o mínimo que eu posso. Nossa, eu achei Rapaz. tão desnecessário esse shade que você jogou aqui agora. Sabe? Pra Não, quê, em mim né? mesmo, né? Gente, esse homem no WhatsApp, O shade olha, em mim mesmo. eu comecei a responder todo mundo do tanto que o Merigo me ignora. Eu parei de ignorar as pessoas. Falei, nossa, realmente, dói, né? Pois é, o Iago fica lá, e aí, vai fazer alguma coisa? Ou você vai e tal? E aí, enquanto eu tô aqui, eu tô lá com o YouTube ao vivo, abrindo, vendo o que a galera tá falando, o que tá acontecendo, dando reload, como se tivesse assim, em tempo real, né? E não tá, E de como verdade. se fosse as mudar coisas... alguma coisa, né? Não, porque se eu isso. assistir essa live, eu com certeza Exato. vou ficar melhor informada. Para quê? Nada, não muda nada, cara. Tem não uma muda outra coisa nada. que é essa relação de lidar com isso, que é o cigarro voltou pra caralho. Eu não tinha amigo Ah, é? que fumava, agora todos meus amigos fumam. Tá fumando. Abuso de álcool, estamos Álcool, aqui, lógico. né?
Isso. Toda vez que a gente vai gravar o Braincast presencial é uma quantidade. Alô, Ambev, dobra a produção aí, né? Zé, se você quiser dar aquele patrocínio, Cara. põe o cupom Isso. Iago10, Cupom. que é 10 latas de cerveja que eu QR bebo por Code, dia. ó, aponta pro QR Code que tá aí na sua tela e pede agora. E assim, outros tipos de droga também, ilícitas, não ilícitas, mas assim, eu via muito menos amigos falarem sobre isso e talvez por receio, né? Porque, enfim, são coisas proibidas, ou talvez porque não querem ser julgados. Acabou esse receio. Hoje é tipo, vamos aqui em casa, vamos fazer alguma coisa, vamos fumar vamos não sei o quê. Tipo, não tem mais o. Ai, será? Vamos encher a que cara, ela né? vai? Virou. Será que ela vai me julgar? Não sei. Não existe. E assim, antes era uma coisa tipo, você tá num lugar e a pessoa faz com um cigarro, tipo, você se importa? Tudo bem, né? pessoas Não, estão acabou. usando A como pessoa vai remédio, acender o cigarro. Sim, Tipo, ela vai acender o fósforo do cigarro no seu óculos, assim, ó. Pá, entendeu? E a outra coisa Não, que eu tem acho que que saúde mental é um negócio que virou Foi uma pro discussão caralho. mais normal, né? Passado, né? É passado. Você é da história do passado. É passado. Eu nunca mais ouvi falar de saúde Abri mental. mão. Só ouço falar de doença Agora, mental. porque antigamente a galera falava assim, você quer uma balinha de menta? Agora é assim, você quer um Rivotrilzinho? Ó, Vai uma Uhum. saúde mental Ai, aí, que ó. gostoso. Você trouxe diazepam? Ai, eu esqueci o meu. Isso. Vamos meinho cada uma, ai, né? gente, você comprou frontal, me dá um. Você trouxe pra Mas, gente? ó, eu queria só falar um lance que eu esqueci aqui, que eu sou uma pessoa que eu consumo, né, informação, como eu falei pra vocês, e sempre gosto de assistir um filme, uma série, pra trazer coisas até aqui pro Qual é a Boa. E nesses últimos tempos, eu não tô vendo mais nada, porque eu só tô super monotemático, e tudo que eu coloco pra ver foi meio que um pouco que a Bia falou, assim, como se nada superasse a realidade, sabe? Então, por que eu vou ficar vendo essa história, essa ficção aí, se o mundo tá desse jeito? Então, às vezes eu fico lá vendo programa de notícia que tá falando a mesma coisa o dia inteiro. Então. Mas é aí que eu te truco um pouco. Truca, eu acho. vai lá. Porque eu, ao contrário da Bia, não sou uma pessoa nada com terapia em dia, tô com a terapia bem atrasada, então eu faço coisas que a OMS não recomenda. Eu não sei até que ponto eu também sou uma pessoa muito cracuda de informação, de notícia, pra saber tudo que tá acontecendo em todo momento e tal. Eu não sei até que ponto isso é nocivo, assim. Porque, beleza, é nocivo você ser viciado em algo e nós somos viciados em notícias e vamos admitir isso e tudo bem. Mas se você desliga o celular e você fica 3 dias fora, no meio do mato, assim, sem ver nada, você vai ficar desesperado. O que tá acontecendo? Eu tive uma experiência de ficar uns dias desligado de tudo. Eu achei que o Brasil tava pegando fogo, sabe? Eu achei que o mundo ia estar, sabe? Não ia ter mais emprego, não ia ter mais empresa, não ia ter mais nada no mundo. Tudo acabou. Porque é isso, entendeu? Eu quero saber. E aí também, assim, tem uma coisa que a gente, como vocês falaram, a gente tem muito detalhe, a gente acessa muita coisa, muito arquivo. Virou uma grande novela mesmo. Virou Por isso que novela. nada supera a realidade. Porque a realidade tem toda hora uma coisa nova a gente pra novelizou. vida. Mas a vamos lá, realidade. olha só. Eu acho que ao mesmo tempo, a gente fica com esse papo, mas assim, domingo agora, né? Domingo agora. Meses atrás eu tinha comprado o ingresso para aquela exposição da Pixar. Eu deixei um braço lá no negócio para comprar o ingresso para a exposição da Pixar, que é mega bem a boca. Enfim, aliás, inclusive eu li, depois que eu já tinha comprado a porcaria do ingresso, eu li você aquelas leu? matérias falando, essa exposição... Bom, beleza. Lá fui eu com a minha sobrinha e meu filho, levei eles para ver o negócio da Pixar, aí depois a gente foi comer alguma coisa, aí depois eles foram brincar não sei o quê, né? Aí assim, tipo, aí minha irmã foi buscar minha sobrinha, né? Sabe essas coisas que vão sendo encadeadas? E assim, sabe como é que é, né? Você tá com o seu filho e com a sua sobrinha, eu não usava o telefone pra olhar mais nada, eu tava só ali ligado neles e tal, não sei o que, uma coisa leva a outra e tal. Então, de repente, pelas, sei lá, 3 da tarde, 4 da tarde, deve ser isso, eu fui olhar o meu telefone, algo que não fosse mensagem com a minha irmã, tal, e tinha um maluco dando tiro na Polícia Federal. Que 3, 4 horas da minha vida que eu dei uma desligada. Acontece uma merda. Aconteceu alguma coisa. Talvez Isso. uma grande definição que o Iago fez era essa coisa do... a gente tem eventos que são históricos porque se repetem também, e a história se repete, a gente tá vendo ela acontecer, e a gente tem esse critério fora de série, que é isso, assim, cara, isso pode acontecer, o Brasil pode tomar de 7-1 da Alemanha,
Nossa, é mesmo. Um operário miserável pode virar presidente da República um dia, sabe? Tipo, um capitão imbecil, terrorista que destruiu a própria carreira no militar, que tentou jogar bomba, foi terrorista dentro do exército, que se envolveu com milicianos de tudo quanto é jeito, que assim, o cara que era o chefe do maior sindicato de matadores do Rio de Janeiro era amigo deles e a mãe e a esposa trabalharam no gabinete dele, fazendo rachadinha, devolvendo dinheiro, entendeu? Que é uma coisa que eu acho que a gente se iguala, na real, todo mundo. Que é, todo mundo tem um interessezinho em viver a história. Todo mundo tem um interessezinho de estar no momento ali. Todo mundo quer ter a lembrança de, nossa, no dia que aconteceu, eu tava vendo Dragon Ball no TV Globinho. Vocês não estavam, gente. Lembrando que vocês não Parem com isso, né? E que o Celso Portiolli não tem nada a ver com isso também. Mas tem uma coisa de, tipo, a gente fica meio que provocando, né? Eu acho que talvez esse interesse nosso de notícia é, tipo, cara, eu tenho uma coisa que eu quero saber primeiro. Sim. Eu quero quando a pessoa fala, nossa, aconteceu isso. Eu falo, não, eu já sabia, lógico. Eu queria, esse negócio que o Ale trouxe do consumo de informação, porque é isso, eu lembro muito bem de assistir na televisão Pedro Bial cobrindo a queda do Muro de Berlim. Os anos passaram vários anos depois disso e o máximo de momento histórico que eu lembro de ter vivido nesses anos 90... Foi o Pedro Bial no BBB. Talvez, mas eu ia falar da virada Não, você viu a guerra do Iraque. É que eu acho que a pergunta que você vai fazer é o que eu queria trazer. Porque eu tava fazendo essa pesquisa, eu tava meio sem saber por onde começar, por onde tocar esse assunto e... Não sei se vocês sabem, mas assim, é um trabalho, né? Fazer esse podcast. Claro, é um trabalho sério e... Então, eu vou atrás das minhas fontes, vou consultar meus universitários. Isso aí. Fui falar com a minha amiga Bárbara Blum, da Folha de São Paulo, jornalista e tal, que assim, tá fazendo a história, publicando a história. Mas aí o que ela me falou foi o seguinte, olha, essa sensação de que você tá vivendo a história não é só uma questão de estar vivendo a história, mas é que é uma história em que tudo pode mudar, né? As coisas, elas estão na mesa. Em 20 minutos, tudo pode mudar, segundo a Band. Será que essa sensação de que a gente tá vivendo a história, que a gente tá muito pressionado, que isso consome nossa saúde mental, não é porque... Será que em momentos de crise a gente não fica mais atento a isso? Porque tem muito mais coisa em jogo, né? A carne que a gente come, o leite que a gente toma. Isso sem dúvida, a cerveja que eu tô tomando aqui, que não acaba nunca. Eu acho que, como a gente tá muito pressionado, a gente passou por várias crises graves recentemente, um passo em falso é campo minado, assim, pode dar game over, né, gente? Então, existe uma preocupação também muito coletiva, que é isso, né? A penetração desses assuntos está muito maior. Tá todo mundo falando disso em todos os lugares, em todos os momentos. Uma coisa que eu vi esse ano, que eu achei que eu nunca ia ver na minha vida, e eu vi muito acontecer aqui em São Paulo, as pessoas discutindo na rua se elas iam votar no Lula ou no Bolsonaro. Pra mim não tinha essa pessoa que tava em dúvida entre os dois. E isso virou um fenômeno comum, porque as pessoas, isso virou uma escolha muito séria, assim, e muito difícil. O Estadão tava certo o tempo todo, e a gente tava jogando eles aí 4 anos, mas a escolha ficou difícil. Porque, cara, é isso, tipo, o que vai valer? São meus valores? O que vai me fazer dar certo? São meus valores ou é meu plano econômico? O que é? A gente não sabe mais o que é, a gente não tem mais a resposta, que tudo foi pra caralho, assim. Mas eu acho que também existe um senso de urgência porque a gente tá na emergência, né? Eu vou ser o chato que vai mais uma vez colocar culpa de muita coisa ruim da nossa vida nas redes sociais, principalmente no Facebook, no Instagram, eu iria pra no Twitter aí também. Da companhia. Mas por quê? De um jeito um pouquinho menos só de dizer isso por dizer e pra falar o seguinte: é que, além de todo o mal que eles fizeram porque profilaram todo mundo e tornaram possível manipulações que não eram tão fáceis antigamente e deram escala pra um monte de maldades e tal, não sei o quê. Mas não é só isso, é que assim... E colaboraram ativamente, né? Não é só que foi um acidente. Mas é que a gente criou um sistema... Alguém tinha descoberto esse sistema, que era esse sistema do... Você olha pra aquele negócio, aí você clica, aí você espera o próximo, aí você clica de novo, você espera o próximo, tal. Então, esse feedback loop que chama, né? Esse ciclo de resposta que a gente foi descobrindo ao longo das décadas anteriores, que vem dos videogames, que entrou na internet, da gamificação na internet, tal, que vem de antes do termo gamificação virar buzzword, que a gente tem que jogar no lixo, porque é uma chatice sem tamanho. Mas esse ciclo todo que os caras descobriram e que é viciante, ele foi colocado no nosso sistema. E o que ele faz? Ele faz o seguinte: todo mundo tá o tempo todo compartilhando alguma coisa, seja uma notícia,
notícia seja uma história da sua vida. E aí a gente criou um sistema que faz realmente com que tudo seja testado para ver o que é relevante para todo mundo. O que vai subir. Então a gente criou o sistema. Então a gente criou um sistema em que tudo que a gente faz está o tempo todo numa espécie de seleção não natural. A gente criou um sistema que seleciona as notícias e que faz com que as notícias disputem a nossa atenção. Só que isso está acontecendo o tempo todo dia. Ou seja, a gente deu escala para isso. E aí, meu amigo, tudo parece importante. Porque, realmente, a gente pegou coisas pequenas que podiam não ser importantes, mas a gente deu importância para elas. Sim. Entendeu? E aí, meu Exatamente. amigo, fodeu. A gente vive bombardeado por isso. Isso, e a gente pega... Vamos sair do contexto até de eleição, né? Que a gente tem vivido isso nos últimos... Não só a eleição, mas todo o cenário político brasileiro. A gente tem... são muitas coisas, muitos acontecimentos nos últimos anos que acabam também dando essa sensação de o tempo inteiro acontecendo alguma coisa. Mas, sei lá, vamos pegar até o Twitter, né? Vamos sair do Facebook, do ecossistema Meta. O próprio Twitter, o jeito como as coisas acontecem lá, de que todo dia ou toda semana tem uma nova polêmica, um novo escândalo, pode ser do tipo que for, pode ser do mais banal às coisas mais sérias, que a gente vê essa necessidade de se criar como o Ale falou, né? Tudo, micro coisas viram super importantes porque a gente transforma aquilo na novela, no acontecimento do dia e no próximo dia passa para outra coisa, né? Tem até a zoeira de qual que é... Você chegando no Twitter, qual que é a zoeira de qual que é a treta de hoje, aquele né? famoso também, o que me acalenta é que se eu fechar o Twitter, nada disso é importante. Nada, não existe. E não existe, né? Exatamente. Fora do Twitter, Sabe isso não é um que é assunto. dureza? A gente, o ser humaninho, a gente quer tanto ser especial, diferente, amado, benquisto. Floquinho de neve. Meu, é muito bom quando uma pessoa olha pra gente e fala, cara, não tem nada, ninguém igual a você, ninguém pensa como você é muito único, muito especial. E aí, uma coisa que eu sempre falo que o bom da internet é que todo mundo tem o megafone, mas o ruim da internet é que todo mundo tem o megafone. E aí... a merda acontece. Acho que faz uns 2 anos que eu ouvi a piada e agora eu reproduzo a piada, que é o meu sonho é não ter uma opinião sobre nada nunca mais. Porque eu vejo o negócio e aí eu posso não postar, porque eu já aprendi essa lição, tá? Fico calada, muda, não posto nada. Mas na minha cabeça eu começo a maquinar, tipo, sei lá, aconteceu, sei lá, o Marmita Gate. Cara, Marmita Gate... porra nenhuma, quem liga Marmita Gate? Estou na minha casa, com a mão na cintura, assim, né? Parecendo uma chaleira, olhando o negócio e pensando, o que será que eu penso sobre isso? Aí passa o Caio, coitado do Caio. Ô, meu amor, você viu essa história aqui do Marmita Gate? Menina, que loucura, hein? O que você achou, hein? O que você achou o quê, mano? Isso, você tem que ter opinião sobre tudo. E sabe o que é engraçado também? Que tem a gente falou aqui do jornalismo, né? E como que o jornalismo também ajuda a amplificar essas micro coisas que estão... porque uma coisa alimenta a outra, né? Então você tem essa discussão, essas tretas bobas em rede social que acabam ganhando mais importância porque vai lá grandes veículos de comunicação e vão cobrir isso e vão transformar isso em notícia na primeira página, né? Ou na televisão. Então, até porque eles estão em busca, né? Do que ter o que falar, né? De ter assunto, de surfar no que as pessoas estão discutindo. E no meio de tanta coisa, o que vale o destaque, o que não vale o destaque. Pessoal, na dúvida a gente vai destacar tudo, exatamente. Tá? E aí, vocês que se virem. Obrigada. Eu fico me perguntando se a nossa sensação de que a história a gente tá vivendo muito mais períodos históricos, não é por conta disso. Como tudo tá em destaque o tempo todo, blá, blá, aquilo que vai durar mais de 6 meses, aquilo é história. Aquilo virou história, porque como a gente tem muito acesso a muita coisa, senão a gente ficava amplificado em poucos temas. Isso. Agora a gente tem muita coisa rolando. Isso. Então, isso aqui que eu sei que eu vou estar falando disso aqui em junho e vou falar disso em dezembro, só que é história agora. Porque, cara, eu vou ficar nesse tema. Isso é tão importante que eu vou ficar aqui. Isso eu vou fixar. Porque ninguém tá falando assim, desculpa, ninguém tá me ouvindo? Você que tá me ouvindo. Você não está falando mais de guerra na Ucrânia. Eu sei que você não tá falando. E se você olha você pra vai tentar trás, falar hoje, mas você não tá falando mais. Você nem lembra, né? Quando você vai ver a retrospectiva das tretas da internet, do que rolou. A retrospectiva é um grande teve isso, né? Exato. Você fala, nossa, é mesmo. Teve isso. Aí a gente entra naquela coisa do que é importante pra todos, do que é importante pra alguns, do que é importante pra gente, do que é importante... Porque assim, a retrospectiva da TV Ucrânia
certamente a guerra Essa da é Ucrânia é diferente. bastante importante, mas Isso. é claro que pra gente é um fato importante, mas ele faz parte de algo. Ele é, ainda mais num ano como esse, pra gente, ele fica lateral, com certeza importante. Teve um monte de coisa acontecendo e tal. Ano passado eu fiz o desenvolvimento de um podcast que foi o Pistoleiros, lá com uma turma maravilhosa, lá, o Rafael e companhia e tal. Foda pra É caralho. só um podcast que revelou todo o escândalo de milícias, tá? Ele O Alexandre é uma pessoa essa muito, testemunha ocular muito humilde. humilde, né? Essa coisinha, essa coisa velha. Aí aqui, esse foi ano Pistoleiros. a gente fez o Guerras Culturais. Tá. Pablo Hortelado, Elisa, o roteirista, pesquisador, uma galera fudida e tal. Legal. Quando você faz esses trabalhos, e claro, enfim, todo o trabalho de reportagem, tudo que a gente faz como jornalista em algum ponto da história é fazer escolhas e tal. Mas quando você é obrigado realmente a olhar pra trás, você vai começando a perceber os pilares e o que é secundário, o que também é um fato histórico, mas é um fato histórico que levou a algo maior. Então, por exemplo, golpe de 1964, que durou até 85 e tal, não sei o quê. Quando você faz isso, né, você tem um monte de pequenos eventos marcantes, históricos também, que estão registrados. Mas, cara, aqueles dias ali entre o dia 30 de março e o dia 2 de abril de 1964, são 4 dias focais em que tudo aquilo estava acontecendo, em que você estava derrubando um governo, instalando outro, declarando que tinha um presidente temporário para no dia 15 você vai colocar outro assim mesmo. Então, assim, a gente vai enxergando, é bom pra gente lembrar, assim, pra mim, a minha experiência, assim, como jornalista que fala de coisas mais mundanas do dia a dia, você ficar sempre o tempo todo, né, no momento importante da semana. É legal, quando você faz um trabalho e você olha pra trás, a história ganha outro sentido mesmo, porque você precisa dizer o que é o super importante e o que é importante também, mas que foi secundário, foi levando aquele momento. Mas o mundo é tridimensional. Na verdade, o mundo é quadridimensional, mas o mundo é tridimensional, né? Então, assim, de novo, perspectiva é importante. O que é importante pra gente é muito menos importante pra quem tá longe. Pra quem tá na Ucrânia, Pistoleiros é irrelevante, entendeu? Pra quem tá na Ucrânia, o que importa é o que tá acontecendo lá. Então, no fim das contas, é isso, assim, tipo, a gente tá vivendo a história, criamos um sistema filho da puta que fica jogando um monte de coisa a gente vai ver o que cola. A gente vive estressado pra cacete, porque a gente é super estimulado, né? É difícil entender o que é realmente importante. Um bom exemplo disso hoje estamos gravando esse programa na quarta-feira, né? Domingo, aquele imbecil deu 50 tiros de fuzil e jogou 3 granadas, né? Naquelas pessoas. Hoje a gente já tá quase virando o disco, porque aí no dia seguinte os caras inventaram uma nova historinha brilhante ali, meio que tal, que essa pataquada da propaganda eleitoral, das rádios, tudo ridículo, um negócio completamente um mal documentado, um relatório ridículo, que não tem nada de científico ali, tal. E a gente tá mudando de assunto, sabe? Por quê? Porque aí saiu o pronunciamento lá do juiz do TSE, do Xandão, falando, nem fudendo, isso aqui é alguma coisa importante, e eu digo mais, vocês vão ter que fazer... Então, sabe, tipo assim, e foda-se, daqui a um tempo isso é menos importante, sabe? Que o que importa é o domingo. Não, isso, e as coisas vão passando. E assim, eu queria continuar colocando a culpa um pouco mais no jornalismo, porque a Nossa gente bate senhora. em jornalista aqui também, não só em publicitário, mas eu não sei se foi a extrema-direita que inventou isso, mas eles com certeza ajudaram a popularizar com a ajuda das redes, que é esse negócio de o tempo inteiro algo urgente tá acontecendo. É tudo muito, como o Iago falou, né? Tudo muito urgente, tudo agora. Se você entrar aqui, por exemplo, isso acontece desde antes de 2018, um pouco, mas qualquer grupo bolsonarista, a galera tá o tempo inteiro. Agora, bomba, acabou de acontecer, veja isso. É tudo 24 horas, tá acontecendo agora, né? E aí eu tô falando do jornalismo porque tem uma coisa que me irrita profundamente em alguns e algumas jornalistas que eu acompanho em rede social, em alguns canais também dedicados a jornalismo 24 horas, porque os caras vivem disso, né? Vivem de gerar audiência, de gerar interesse das pessoas comentarem. Que eles também
também eles ficam nisso. Ligue agora, parece que é tudo em tempo real. E as coisas não acontecem assim, né? Tão de imediato, tão em tempo real. São utilizados termos, palavras, né? Tem toda a semântica da coisa de te fazer acreditar que você tem que ficar ligado 24 horas num canal de notícias, porque a todo momento tá acontecendo coisa. Então, apurei agora, falei com não sei quem, bastidores e tal, e te trago informação que, de novo, faz parte do modelo de negócio desses canais. É isso, né? É te fisgar por esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo acaba fazendo mal pra sua cabeça, né? Lembra que a gente também, em algum episódio aqui, eu falei bastante o termo hackear a democracia. O fato é esse, hackear a democracia. Por quê? Porque esse maquinário da comunicação de massa, do jornalismo, você pode ter tudo isso numa ditadura. Inclusive, numa ditadura, isso pode ser uma arma poderosíssima, como a gente viu acontecer ao longo do século passado e tal, não sei o quê. Mas esse maquinário foi usado para tentar corroer a democracia por dentro. E assim, é fato, sim. Esses caras, né, olharam para esses componentes da nossa sociedade democrática e falaram assim, gente, mas aqui, ó, tá aqui. De novo, todo esse sistema que a gente falou, que tá criado, que tá estabelecido, essa estrutura tecnológica, lógica, social que tá estabelecida, tá aí para ser usada, tava pronta. E aí os caras começaram, não, a gente precisa ter eventos, a gente precisa criar eventos, a gente precisa criar novos fatos o tempo todo, né? Que, sinceramente, é apenas uma, vamos dizer assim, já que é usado de forma política e com esse objetivo, eu vou dizer que é uma corruptela de uma coisa chamada relações públicas, né? Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa faz isso desde sempre. A primeira coisa que você faz quando contrata a assessoria de imprensa é começar a discutir assim, poxa, como é que a gente vai fazer, tal. Como é que é? Diretor de cinema, ator de filme, não dá entrevista a qualquer hora, por quê? Porque ele sabe que se ele for querer dar entrevista a qualquer hora, na hora que ele for lançar o filme, não tem nada pra dizer. Entendeu? Então assim, estratégia de comunicação. Então, todas as ferramentas que estavam criadas, todas essas estruturas, elas foram transformadas em armas para corroer o sistema no qual a gente vive. E isso é que é fascinante no sentido histórico, mas é aterrorizante no sentido de que a gente está vivendo a história. Então é foda, né? Sim. Eu queria, inclusive, pra gente já caminhar pro final aqui, eu tenho duas perguntas para vocês. A gente falou um pouquinho, a Bia falou, né, de estar terapeutizada, de como que vocês se sentem em relação a isso, né? Como que isso afeta a vida de vocês? Porque uma das grandes coisas que torna a gente mais ansioso, né, diante disso, é porque na vida, como ser humano, a gente quer ter certezas de tudo. Até por isso que é importante na vida a gente ter algum tipo de rotina, né? Inclusive na criação dos filhos, né? Isso é uma coisa que é dita muito por médicos, por pediatras na escola, que é isso, criar uma rotina para a criança, que seja previsível, né? Aquela coisa que tem sido falado agora pro mercado, né? Pro mercado também funciona isso. Previsibilidade, como é que é? Credibilidade e sei lá mais o que, idade. Mas enfim, que é isso, a gente busca ter certeza para poder estar bem, né? Então, não vai mudar amanhã, minha vida não vai virar de ponta cabeça de um dia pro outro. Então, quanto mais a nossa vida tá ali, certinha na rotina, óbvio, não é assim para todo mundo, tem gente que busca viver intensamente loucuras e aventuras na vida, mas para a maioria dos seres humanos, a gente busca ter essas certezas. Quanto menos a gente tem isso, quanto menos parece que as coisas são certas, mais a gente fica mal das ideias, mais ansioso. E assim, queria saber como que vocês se sentem em relação a isso. E eu já trago uma que não é só ansiedade pra mim, né? Que é também irritabilidade, né? Você tá irritado, tudo te deixa, pequenas coisas te deixam pé da vida e você às vezes não consegue identificar por que isso tá acontecendo, e é porque eu passei a manhã inteira vendo notícia ruim, vendo o mundo parecendo que tá acabando na internet, né? E aí é óbvio que isso vai me afetar e vai me deixar irritado pelo resto do dia, né? Então, isso é uma das coisas que me afeta e eu me sinto na necessidade, como o Iago falou, eu fiquei 3 dias desconectado e fiquei irritado. Eu tenho muito a sensação, queria muito fazer esse teste de saber como que eu reagiria. Eu tenho a sensação, né, sem ter feito isso, de que se eu conseguisse me desligar de tudo de fato, é óbvio que é que nem viciado, né? Vou passar por um tempo de fissura, né?
Mas você tem abstinência, né? Abstinência, isso. Isso, vou passar por um período de abstinência que eu acho que realmente vou ficar mais irritado e, meu Deus, eu preciso ver, pegar o celular e tal. Mas acho que, sei lá, se eu conseguir superar um período, às vezes eu tenho sensação de que não, tudo bem, gente, não é assim, vou me acalmar, vou mais devagar. Ou não, né? Porque, cara, é ridículo. A gente já falou isso aqui no Braincast, eu já comentei o tanto que eu pego o celular e fico olhando. Então, eu acabei de falar com vocês, mandar uma mensagem. Aí eu viro pro lado, tô aqui fazendo alguma coisa. Cara, não passou 30 segundos, eu de novo bato o dedo, assim, só pra ver se não chegou alguma coisa. Cara, é ridículo. É ridículo passar por isso, né? Você sentir essa necessidade, não, só mais um refresh aqui pra ver se não rolou tosco, né? alguma coisa agora. É muito tosco, né? É demais. Quando você se dá conta... Conta aí, Bia, como que... Veja, Carlinhos, eu aprendi que a gente é tosco mesmo. Tem um grande trabalho na minha terapia é aprender que a gente vai ser pra sempre meio tosco, meio básico, né? A gente quer, tipo, ser amado, ter um teto, Isso. Comer... Quem quer ter filho vai ter filho. Você acha super... ai, nossa, né? Muito complexo. Não é. Você acha super acima assim, de tudo, mas tá no fim cai nas mesmas armadilhas. Pra praia, né? Semana passada. Peguei uma folga na sexta-feira, fui à praia. E aí... Tô fazendo inveja em todo mundo. Foi muito gostoso e tal. Fomos eu e o Caio. E aí, qual não é a minha surpresa? Olha que coisa estúpida. Não? Quando, de fato, sair, pegar sol, ver a natureza... Comer direitinho, né? Comer comidas leves na praia, não sei o quê. Fez com que eu me sentisse melhor. Então quer dizer que tava todo mundo certo? Eu tenho tentado abraçar essas necessidades básicas, porque eu já entendi que eu vou me sentir mal. Eu trabalho, todo mundo aqui trabalha com notícia, com internet, com coisa que precisa ver. Não tem como não ver. Eu vou me sentir mal, ponto. E eu preciso, e esse é um exercício diário, com pandemia, sem pandemia, com bolsonarismo, sem bolsonarismo, que é entender aonde que tá o limite pra eu poder avisar as pessoas. E eu tenho a sorte, o privilégio, a perfeição de trabalhar, sempre ter trabalhado com pessoas que são pessoas que eu posso falar, levantar a mão e falar, vai dar bosta. Eu preciso dar uma acalmada. Então, poder olhar e sentir nesses fatores, Merigo, que você falou. Irritabilidade, sensação de muita sobrecarga, tipo... Sabe quando você é tão sobrecarregado que a pessoa vira pra você e fala assim, eu vou pedir um almoço, o que você quer? Eu não sei o que eu quero comer. Não é possível que eu tenha que escolher todas as coisas. Eu odeio cada passo da humanidade, eu detesto ter que escolher o almoço. Eu odeio almoçar. Eu, por mim, nunca almoçava mais. Eu, por mim, tomava uma pílula. Tipo, cara, calma, eu só quero saber se você quer comer lasanha. Meu Deus do céu. Então, quando eu tô assim, eu descubro, né? Às vezes tarde demais, às vezes eu consigo me predizer que eu preciso me acalmar. Então, assim, e cada vez eu penso qual que é um jeito de me acalmar. Essa é a bosta. Eu não tenho, e ninguém tem, eu acho, uma ferramenta que tá sempre certo. Não, eu sempre vou desinstalar o app do Twitter e isso sempre vai dar certo. Não, né? Então, às vezes eu vou criar uma regra que quando eu sair do computador, eu não vou direto pro celular, né? Sair da internet na tela grande e ir pra internet com a tela pequena. Eu vou fazer xixi, tomar água e olhar pela janela. Tipo, um pouquinho. E às vezes eu consigo, às vezes não. O que ajuda muito nessa coisa de não olhar a tela é que eu tenho gato, né? E aí eu vou lá encher o saco dos gatos, né? Vou lá, abraço, falo, quem é o gatinho mais lindo que tem? E aí você vai entrando ali e vai dando uma acalmada. Mas pra mim, chamar de segredo é muita prepotência, porque não é segredo de porra nenhuma. Mas o que funciona é tentar entender o meu comportamento. Ou o comportamento do outro, né? Para pessoas que moram com outras pessoas, não precisa ser um casal, pode ser colegas de casa e tal. Você vê que a pessoa tá muito irritada, não sei o que, ela... Puta, cara, não fica falando muito de política pra ela, não, porque tá na cara dela que ela tá zoada. Então, se eu vejo que o Caio tá meio mexido, eu não vou virar pra ele e falar, você viu que o Janones falou um negócio que era zoeira? Pra que eu vou falar? Porque, de novo, pra quê? Pra que ele sabe? Ele vai descobrir, ele tem Twitter também. Então, pequenas coisas que às vezes eu me dou conta de fazer, mas, de novo, não consigo fazer sempre e eu preciso, e é um exercício diário, abraçar que, mesmo sabendo que esse é o mais certo a se fazer, mesmo tendo plena consciência, é aquela coisa, mesmo sabendo que McDonald's faz mal, eu vou lá e como McDonald's às vezes, né? É isso. Abraçar o erro, porque se eu for cobrar outra coisa... Porra, eu tô com fome, a mulher tá falando em lasanha, McDonald's, isso, só comida. Porra, eu tô com fome. Eu queria, pra gente já caminhar pra qual é a boa, Iago,
a gente depois que passar, vamos supor o seguinte, né? Se vai passar, né? acontecer. Isso, exatamente. É a vai fase, acontecer. né? Passar é Vai acontecer o que a gente espera, né? O que tem que acontecer no próximo domingo. Vamos ter O homem uma. com pavor de ter esperança. Vamos Olha. ter um pavor de medo, esperança. medo terrível. Vamos ter um pouquinho mais de gritaria, porque é assim mesmo, né? Na hora do exorcismo, o demônio grita mais. Mas vamos supor que a partir do ano que vem acabou, estamos mais num ambiente de normalidade. A gente sabe que não é tão simples assim, mas vamos ter um pouquinho mais dessa previsibilidade, né? Isso acontecendo, você acha que melhora, vai acabar, ou a gente vai continuar inventando novas coisas, novas maneiras de ficar consumindo coisas 24 horas, urgente, agora mesmo, ligue ao vivo, tenho aqui apuração e novas tretas vão nos deixar ansiosos? Olha, Merigo, o lado bom da crise da democracia e das vésperas de uma ditadura... Meu Deus. O lado bom título, da título pandemia. do lado bom da crise da democracia. Cara, eu só agora tô descobrindo algo, e era uma coisa que eu queria trazer desse programa, e acho que é um gancho bom, que a história, ela não existe, né? A história, ela é o que a gente falar que ela é. E isso tá em disputa. Existe esse grande anjo na minha vida, que é o senhor André Giannone. Deputado, se você estiver ouvindo, Vossa Excelência. Assim, sério, foi um alento, foi uma cura pra minha depressão, mas... Mostrar, cara, eu não vou deixar você falar só que eu sou corrupto, ladrão e como criancinha e sequestrei a Billie Jean em 89. Eu vou vir pra cima, assim. Eu acho que foi um aprendizado, e tá sendo um aprendizado coletivo pra muita gente, que, cara, se eu acho uma coisa, eu vou ter que falar essa coisa, senão ela não vai ser o que eu tô achando, não é? A história não é um memorando que eu recebo, a história é algo que eu falo sobre ela. E a gente tem uma possibilidade agora de produzir em cima dela. Eu acho que os veículos de comunicação, as redes sociais, descobriram vários modelos de fazer a gente ficar fissurado nisso. Eu acho que a gente não vai deixar de ficar fissurado nisso, porque a gente não esteve nos últimos 10, 15 anos. A gente só ficou pior. A gente vai continuar ficando pior. Até porque os monstros estão aí, eles estão organizados. Assim como a gente também está organizado de uma certa forma meio capenga. Mas eu acho que não vai melhorar. Eu acho que vai piorar muito. Acho que vai ficar bem mais selvagem. Mas eu acho que faz parte do jogo, assim. Acho que a gente não aprendeu a ir pra guerra. Agora a gente tá na guerra. E é uma guerra de informação. A Bia tá aqui com um tremoço no olho, que essa aqui, no sua olho. frase aqui, é o ansiolítico da noite Tá que eu vou parecendo tomar a Katy agora a Perry. mais, né? É, Puta que pariu. exato. Porque a coisa mais preciosa que eu vi nesse programa foi você falando, Merigo, que você não tinha a sensação antes de que tava vendo tanta história quanto você tá tendo agora. Porque pra tirar da política, por exemplo, antes tinha o Super Bowl do Michael Jackson lá, que ele fez o Billie Jean. Aquilo só, cara, isso aqui é a história da música. Isso. Hoje foi feita a história da A música. história do Hoje a gente esporte tem na o Super Copa do Bowl, Mundo. A história do Era o Exato, máximo. é isso. Hoje a gente tem um Super Bowl por semana, cara. Hoje a Beyoncé, qualquer coisa que a Beyoncé faz é pouco. Então a gente tem que decidir. Toda vez tem que sentar. E a gente tem muita opinião, a gente tem excesso de opinião. Mas eu acho que tem esse processo que cara, a gente vai ter que sentar coletivamente no sindicato, que é o Twitter, e decidir, cara, isso aqui foi bom ou não foi? Isso aqui foi história ou não foi? A gente vai levar isso aqui pra frente ou não vai? Então, a gente entender que a gente tem muito mais agência do que a gente achou que a gente tinha. No fim das contas, era o que todos os teóricos estavam falando há 200 anos, a gente não ouviu, né? A história, ela é algo que tá em disputa. A gente não ouviu teórico, então, acho que vai piorar muito, mas eu acho que... humano, né? Que coisa, né? Quem diria, né? Mas acho que depois disso, o que eu acho que pode melhorar é a gente entender que a gente é parte do problema e que isso faz parte do jogo, assim. Assumir agência nele. A gente não ficar só falando, nossa, as redes sociais, caramba, como elas são cruéis, né? Nossa, a André Sadi é terrível, ela fica toda hora dando uma exclusiva nova. Não, virar e falar, cara, é isso, eu vou pegar exclusiva, eu não vou pegar, vou trocar essa narrativa. Pegar as armas que o Bolsonaro pegou antes de nós, mas a gente pode pegar ainda. Acho que a gente vai ficar muito mais terrível, a gente vai ficar terrível junto com os tempos. Acho que é isso que eu queria trazer. Não, mas é que não é que assim, a jogada não é que ele pegou antes. É assim, a utilização, a ferramenta estava dada para todo mundo. Alguém em algum momento, e não foi seu Bolsonaro não, porque isso aí ele tá copiando de outras pessoas. Mas assim, alguém em algum momento usa aquela ferramenta de um jeito. Assim como um dia um jogador de futebol pega a bola e dá uma volta por cima da cabeça do outro cara e vira um lençol, entendeu? Tipo assim, alguém pega aquela ferramenta e dá um uso pra ela. E aí tem os parasitas, como os bolsonaros, que usam isso de outra maneira, mas assim, a ferramenta tava lá, ela é agnóstica, o que não quer dizer que ela não tenha culpa de porra nenhuma, todo mundo tem culpa porque tá junto com a história, mas assim, eles deram uma aplicação. Muito bem, ó, vamos... Esse nosso Braincast sobrevivendo a momentos históricos tem tudo para não dar certo. Vai dar errado. Mentira. Tem tudo para ter
novos capítulos, né? O início de uma nova franquia. Ou não, esperamos que não, né? Cansaço, se tudo der né? certo, esse vai ser o único na história. Se não, se tiver uma parte 2, você sabe que falhamos Deu miseravelmente. errado. É isso. Isso, muito bem. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato In Company. Essa turminha aqui do Barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Vamos pro Qual é a Boa? Vamos! Vamos. Qual é a boa? Muito bem. Quem quer começar? Bia Feroto? Na mão. Gente, teve uma vez, há muito tempo, que eu estava caminhando pelas terras do Twitter e aí eu encontrei uma foto de uma gata com cara de maluca, com a legenda: vou fazer doideiras, maluquices, loucuras. E eu achei muito engraçado, porque, sei lá, era uma foto de um gato que eu achei muito doida. E aí eu fiquei tão obcecada por essa foto que eu postei no meu Instagram. E aí eu, postando pra eu nunca mais perder essa imagem. E aí algum dos seguidores me falou: parece a Chicória Maria. E aí esse perfil Chicória Maria falou: ah, sou eu mesma, tal. O meu Qual é a Boa é o perfil chicória.maria no Instagram, né? Que é pra você desanuviar, pra você pegar todo esse cansaço existencial e jogar ele pela janela. Quem que é a Chicória? A Chicória é o nome artístico de uma gatinha chamada Nashira, que tem uma outra irmãzinha chamada Mimas, são nomes de estrelas. E aí, é um perfil de pet. Só que a graça é que a tutora delas, que é a Price, é uma pessoa muito espirituosa, muito divertida. Então, ela atribui às gatas umas personalidades tipo: a Chicória é uma cuzona. É isso que ela é. A Nashira é uma pessoa terrível. Sabe? Ela fala mal das pessoas, ela ameaça de processo, ela faz não sei o quê. A Mimas, ela tem essa personalidade dada pra ela um pouco mais bobalhona. E assim, é pra você acompanhar o dia a dia das gatinhas. Então elas são lindas. Aí teve uma vez que uma delas, a Mimas, bebeu óleo da cozinha. E aí tem várias coisas que você vai acompanhando e a graça é essa. Elas são lindas, elas são muito fofas. A Price é uma pessoa muito legal. Então, além de tudo, é acompanhar o trabalho de uma pessoa que é muito foda mesmo no que faz. Ela também é educadora. Então, assim, fodida. A Chicória Maria, ela tem uma personalidade tão controversa que a Price teve que colocar no perfil, escrito assim: perfil de humor, personagem bravo. Porque as pessoas achavam que ela tava sendo sem educação de verdade, a gata. Pessoas que não sabem consumir conteúdo na internet. O quê? Não falei nada. Então, fica aqui, assim, chicória.maria, sem acento, claro, né? Tudo junto, sem acento. No Instagram, pra você passar um tempo olhando coisas maravilhosas. E aí, qual que é o bônus, né? E por que eu lembrei desse Qual é a Boa e por que eu tô dando esse Qual é a Boa? No nosso programa de WhatsApp, eu falei de figurinha de gatinho. E algumas pessoas, 2, vieram me perguntar de onde eram essas figurinhas, como é que pode ter essas figurinhas. As figurinhas são dela. Se você entrar lá, tem nos destaques as figurinhas de WhatsApp que você baixa pra usar. Então tem a figura da Nashira fumando um cigarro escrito canalhas. Tem a figura dela com o símbolo do comunismo do lado. É muito fofo, é muito legal e
é um perfil que toda vez que aparece eu fico tipo, ai, que gostoso, agora eu vou ver gatinhos. Então, Chicória.Maria no Instagram. Um beijo, Price, uma pessoa muito gente boa. Sigam, e aí vocês têm que falar assim, quando vocês forem lá, vim pelo Braincast, que aí ela vai saber de onde veio. Ó, eu vou dar o meu. Vai lá. Então, o meu assim, a gente já deve ter falado desse seriado legal algumas vezes, talvez, mas dane-se, eu não falei, então eu falarei agora. Que, até porque estreou, né, aqui no Brasil, enfim, passou a estar disponível no Star Plus aqui no Brasil, que é o The Bear, que é Do cacete! uma série muito foda, muito foda mesmo. Assim, cara, quando você imaginar que uma série sobre um chefe num restaurante ia ser... que assim, não é que é legal, não é que a comida é gostosa, assim, tensa, cheia de reviravolta. Não, você termina cheia suando de dramas o episódio. interessantes. Passando mal, fudido. E com um puta de um elenco bom pra cacete. Completamente fora de série. Eu vi algum tempo atrás, gostei pra cacete. Espero mais e tô bem feliz de ver que agora a galera consegue assistir, enfim, por meios normais, legais, no Star Plus. Então, ó, The Bear, o urso. Maneiro pra caralho. Adicionando só ao Alê, eu não achei que uma série esse ano fosse ser mais legal do que o Severance. Ruptura. Uma coisa mais legal ia aparecer, eu tô achando que The Bear é mais legal. Muito bem, ó, o meu qual é a boa aqui, rapidamente, aproveitando que estamos prestes a viver mais um momento histórico, e ele tem tudo a ver para você chegar nesse domingo com mais certeza do que você deve fazer, são 2 documentários que você pode assistir na sequência. Um é de 1990, o documentário ABC da Greve, está disponível, assistir no YouTube, né? Ou está disponível para locação no Look, mas se você procurar no YouTube você acha. O documentário clássico do Leon Hirschman, que ele captura ali um pouquinho do que foram as greves, né? Dos metalúrgicos no final dos anos 70, incluindo ali o nascimento de uma grande liderança política brasileira. Ele captura essas mensagens, essas imagens ali no período, mas elas ficaram bastante... Elas desapareceram, né? Elas ficaram guardadas na gaveta durante muito tempo, porque o diretor acabou morrendo aí logo depois, e o documentário foi ser finalizado só no começo ali dos anos 90, então por isso que ele só sai em 1990. Então, ABC da Greve, e ele mostra essa parte dessas manifestações, das greves, né? Um pouquinho ali de como a população reagiu àquilo, de como as coisas aconteceram do lado de dentro. Você assiste esse documentário, depois você vai na Globoplay e assiste também a outro documentário clássico, o famoso Peões, do Eduardo Coutinho, que é um documentário de 2004, que ele vai mostrar um pouquinho dos mesmos acontecimentos, mas ele vai adiante, e não para mostrar como o ABC da Greve, que ele mostra os acontecimentos ali de dentro, mas ele vai mostrar como que isso afetaram as pessoas, né? E os trabalhadores, e ele pega várias dessas histórias, e de um retrato muito mais intimista, como o Eduardo Coutinho sempre fez na carreira dele, ele vai contar como que essas pessoas seguiram as suas vidas a partir dali, de como que elas seguiram anônimas, né, nos próximos anos, mas como que aquilo mudou e afetou a vida delas, até o ponto que esse metalúrgico que surgiu dessas greves se torna presidente da República em 2002, e de como que elas enxergam isso. Então, eu acho que são... Em 2022 também se tornou. Em 2022 também. Futura, então, você acompanha os mesmos eventos a partir de 2 perspectivas, né? Uma, digamos... registros mais históricos, né, de como aquilo se aconteceu, com imagens daquilo acontecendo em tempo real, e com outro, uma visão mais particular na vida dessas pessoas ao longo dos anos que se seguiram. Enfim, eu acho que se você não sair dali com a certeza de quem você vai votar, enfim, aí o problema é seu. Aí você vota no 13 do mesmo jeito. Só vota. Exatamente. Vota, a urna não pergunta. Isso. A urna não faz perguntas, não tem justificativa do voto. É só teclar um número e confirmar. Mas enfim. E é importante você ver esse tipo de documentário, porque nesse momento histórico que a gente tá vendo, nunca lançaram esse país, tá todo mundo meio louco, meu Deus, eu quero participar, quero fazer parte da história, quero estar junto.
ensina, assim, o que é ser militante, o que é estar numa organização, o que é você construir um projeto. Isso. Tipo, não é uma coisa que tá nascendo agora no seu Twitter, sabe? Não é uma coisa que tá nascendo no seu TikTok. Perfeito. Tem formas de fazer. Então, você vai aprender, é uma aula. Se você quer participar um pouco e fazer luta, sabe? Não saia se filiando em qualquer partido, não. Vai assim aprender um faz. pouquinho como é que é a história. E se você não terminar... Eu acho que o ABC da greve é legal, mas o meu principal qual é a boa é o Peões. Eu acho que... Primeiro, o Eduardo Coutinho tem que ser assistido e consumido, mas se você terminar Peões e não repetindo aquele riff do Led Zeppelin, né? Vocês são loucos se não votam no Lula? Então... Muito bem, finaliza aí, Iago. Cara, eu não quero compartilhar bastidores aqui com a nossa audiência, mas eu fui avisado que ia participar desse programa com uma antecedência um pouquinho urgente. Pouco ortodoxo, então, né? Foi pouco ortodoxo. Então foi meio na correria e tal, eu não tinha preparado nada. Assim como o Merigo, eu tô completamente consumido pela política e mudança da minha casa, enfim. Parei de ouvir tudo que eu tava ouvindo, tô lendo Percy Jackson, assim, que é o que me resta. Olha aí! Eu tenho estrutura pra fazer. Cara, livraço. Mas não é esse meu qual é a boa, não. Ele surgiu agora, no que eu tava falando no final, foi aí que me deu esse estalo, assim. Se eu tô aqui falando de que a história tá em disputa, que muita gente tá descobrindo isso agora, e descobrir novas formas de fazer, eu tenho um puta exemplo do que eu vi recentemente, que é uma das coisas mais legais que eu presenciei esse ano, que eu experienciei esse ano, que é o Projeto Querino. O Projeto Querino é um grande projeto do Thiago Rogério, com a Rádio Novela, Piauí, todo mundo muito que usa Gola Rolê, assim, tá reunido, é o Sindicato da Gola Rolê no Brasil, e eles fizeram um grande trabalho de pesquisa, um trabalho de anos, apurando. E o primeiro empregável desse grande projeto é um podcast, uma temporada de um podcast. E o Thiago, ele até me emociona de falar isso, porque ele reconta a história do Brasil, ele remonta a história do Brasil a partir das pessoas negras. A gente sempre fala, nossa, nós sempre estivemos aqui, nossa história é grande, nós escrevemos a história desse país. Ele consegue voltar e mostrar como essas pessoas realmente impactaram, como as pessoas realmente se transformaram, como o Brasil realmente não seria o que ele é sem as pessoas negras, e dar nome, dar cara, dar rosto. Ele tem uma coisa que eu acho muito sensível, no outro podcast dele também, o Vidas Negras, ele fazia isso, eu recomendo também que ouçam, que é pegar uma pessoa hoje, um expoente hoje, por exemplo, quando vai falar de empregado doméstico, ele começa com a Benedita da Silva, olha só essa figura, deputada, foi governadora, a única governadora não presa na história do Rio de Janeiro desde 1500, que o Pedro Álvares Cabral também foi preso. Cara, mas teve empregado doméstico, assim, essa história é longa, essa luta é longa. Eu acho que é muito bom, tem essa frase de militância, né, que é nosso passo vem de longe. Eu acho que é muito bom mostrar que nosso passo vem de longe, que eles estão se construindo. Porque pra mim, pelo menos, como homem negro, LGBT, todas as cotas que tem aí, macumbeiro, que tem, é muito difícil, às vezes, a sensação de, cara, eu preciso resolver tudo, né? Eu preciso carregar o mundo nas minhas costas. Não, cara, o mundo já tá sendo carregado, eu tenho que só continuar o trabalho que já tá sendo feito, assim. Então, você vê o Brasil de outra forma, você ama um pouquinho mais o Brasil, mesmo quando o pessoal vota no Bolsonaro de vez em quando, mas vai parar de votar. Então, acho que é bacana ouvir essa temporada e fazer esse exercício mesmo, imaginar esse Brasil a partir de uma outra ótica. Esse Brasil que ele não começa a partir de uma caravela. Então, acho que é um jeito bom, assim, de mostrar como tudo tá em disputa o tempo todo e como nada tá dado. E como, pra mudar, basta a gente, né? Basta a gente e basta a gente. Basta a gente se juntar com gente, basta o Merigo chamar meia dúzia de louquinho aqui e fazer uma empresa. Basta muita coisa acontecer. E essas coisas estão acontecendo. Vai de você participar ou não, assim. Então acho que meu principal qual é a boa é esse. Depois disso, corre para o abraço. Parabéns, Iago. Acho que você tem que estar sempre aqui presente no Braincast para você finalizar os programas, tanto as pautas quanto qual é a boa. Porque... Dá um encerramento. Exato, encerramento. Chave de ouro absurda. Exatamente. A gente só fala bobagem e aí você chega dando, né? Não, eu vou buscar meu microfone e vou pegar minha internet e eu tô livre pra você. Então tá bom, gente. Então é isso. O Braincast de hoje fica por aqui. Segue a gente lá, @BraincastPod nas redes sociais. Deixa comentário, participa com a gente. Obrigado, viu? Obrigada. Um beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Tchau. Beijo. Valeu, gente. Tchau. Segue nós, hein?